Bom dia, né? O que a gente estava falando com vocês então até agora é sobre prisões, né? A prisão em flagrante, como ela funciona, né? O auto de prisão em flagrante, as legalidades e ilegalidades cometidas na prisão em flagrante, né? A questão da audiência de custódia e o artigo 310 do Código de Processo Penal, inclusive o artigo 310 do Código de Processo Penal, que foi recentemente alterado com o pacote anticrime. Tá? Então, nós conversamos com vocês os assuntos relacionados à prisão em flagrante e, consequentemente, como que a gente pede o relaxamento da prisão em flagrante. Nós conversamos também durante as nossas aulas sobre a prisão preventiva, como que nós pedimos a revogação da prisão preventiva, né? No artigo 311, 312, né? E na prisão preventiva, além de a gente descobrir as ilegalidades, também na prisão preventiva, que é a reavaliada a cada 90 dias, também é possível solicitar a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do artigo 319, né, que são medidas cautelares substitutivas à prisão, ou a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, lá no artigo 318 do Código de Processo Penal. Então, a gente trabalhou com vocês, né, sobre a regulação da preventiva, sobre a substituição da preventiva pela medida cautelar. Nós conversamos com vocês também, nas nossas aulas, sobre a ideia da liberdade provisória, né? Sobre a questão, inclusive, deixamos um exercício para vocês, acho que é o caso do Anderson, né? Que é um exercício que nós pegamos aí da biblioteca digital da faculdade, e a gente deixou para vocês lá. E eu disse a vocês que a liberdade provisória também é uma solicitação que é feita na audiência de custódia, também está lá no artigo 310 do Código de Processo Penal, e no pedido de liberdade provisória, a prisão não é ilegal, tá? Mas o nosso cliente é primário, ele é portador de bens antecedentes, ele tem residência fixa, né? Os motivos e requisitos e fundamentos da preventiva não estão presentes, e ele também não faz parte de grupo armado, né, ou milícia armada, né, e também não foi flagrado com arma de fogo de uso restrito. Né? E nessas situações, segundo o artigo 321 do Código de Processo Penal, é possível o pedido de liberdade provisória. Então, nós falamos sobre relaxamento de prisão, revogação de prisão, quando essas prisões flagrante, preventiva, têm ilegalidade, e nós falamos também sobre a liberdade provisória, quando o nosso cliente, na verdade, ele faz jus, em razão das suas condições pessoais, de responder o processo de liberdade. Bom, essas situações, geralmente o relaxamento da prisão em flagrante e a liberdade provisória, acontecem geralmente lá na audiência de custódia, né, com as modificações trazidas com o pacote anticrime, e o sistema, na verdade, trouxe uma alteração agora em janeiro de 2020. Falta conversar com vocês para a gente fechar esse bate-bola sobre a prisão temporária. A prisão temporária, meus amigos, ela está lá naquele material que eu também disponibilizei para vocês no portal, ela está lá na Lei 7.960 de 1989. A prisão temporária, portanto, ela não está no Código de Processo Penal. Tá? Você não vai encontrar as regras sobre a prisão temporária dentro do Código de Processo Penal. Ela está numa lei especial, que é a Lei 7.960/89, 1989. Para que serve a prisão temporária? Primeiro, a prisão temporária ela é decretada pelo juiz também. Da mesma maneira que a preventiva necessita de uma ordem judicial para decretar a prisão temporária. Ela geralmente é solicitada e requerida pelo delegado de polícia para que ele venha concluir as investigações. Né? Então, muitas vezes, a solicitação, o pedido da prisão temporária
é feito pelo delegado ao juiz, né, com a manifestação do Ministério Público, pelo que também pode pedir, né, a prisão temporária, e o juiz, avaliando aí os requisitos da Lei 7.960/89, pode decretar a prisão temporária. Então, a prisão temporária, na verdade, no artigo 1º da Lei 7.960/89, tá? No artigo 1º, inciso 1, 2 e 3, nós temos os requisitos para que se decrete a prisão temporária. O primeiro requisito lá para a decretação da prisão temporária, ela for imprescindível para as investigações, né? Ele ocorrer necessidade para decretar ou para que o delegado possa concluir as investigações. Uma segunda ideia, também relacionada à prisão temporária, que ela só tem cabimento para aqueles crimes descritos de forma taxativa na Lei 7.960/89. Então, só cabe prisão temporária para aqueles delitos expressamente, taxativamente descritos na Lei 7.960/89. Essa lei também é necessário que vocês passem os olhos, que ela também sofreu algumas alterações com relação ao pacote de lei. E é importante dizer que a prisão temporária ela tem um prazo determinado. Diferente da prisão preventiva, que a lei não determina um prazo de duração da prisão preventiva, a prisão temporária tem prazo sim. E a lei estabelece 5 dias, podendo prorrogar-se por mais 5 dias, ou para crimes hediondos e assemelhados, 30 dias, podendo prorrogar-se por mais 30 dias. Então, nós temos aí um prazo definido na lei para que o juiz determine a fixação da prisão temporária. Inclusive, a autoridade que tem a custódia do preso deve necessariamente libertá-lo ao fim do prazo que foi decretada a temporária, sob pena de abuso de autoridade. O que eventualmente, o que às vezes acontece, é que o juiz, né, converte a prisão temporária em prisão preventiva. Fala, Maria. Fala, filho. Pode falar no microfone se você quiser. Repito. O prazo está na própria lei, a lei estabelece, para crimes que estão descritos na lei, que não são hediondos, o prazo é de 5 dias, prorrogáveis excepcionalmente e de maneira justificada por mais 5 dias. E o prazo da prisão temporária dos crimes que que são hediondos, o prazo é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Então, nós temos aí, para aqueles crimes que admitem a prisão temporária, né, que não são todos os crimes que admitem a prisão temporária, são só para aqueles crimes que a lei permite, né, que estão descritos na lei, 5 dias mais 5, 10, portanto, no máximo, ou 30 dias prorrogáveis por mais 30, tá? Só para aqueles delitos que a lei permite a prisão temporária. Não são para todos os crimes aí. Tudo bem? Tudo jóia? Bom, outra situação interessante é quando o juiz converte a prisão temporária em prisão preventiva. Porque ao final do prazo, pode ser que aconteça o seguinte, né? Como a prisão temporária tem prazo certo, né? Tem um prazo já definido na lei, né? 5 dias prorrogáveis por mais 5, e para crimes hediondos, 30 dias prorrogáveis por mais 30, pode ser que seja necessário um prazo maior para que o delegado eventualmente venha fazer as investigações, ou mesmo é necessário a decretação da prisão preventiva, porque o sujeito vai fugir, porque ele está comprometendo a colheita da prova, e aí o juiz pode também, a pedido do Ministério Público, ou mesmo do próprio delegado de polícia, o juiz pode transformar a prisão temporária em prisão preventiva. Bom, então, são ideias relacionadas aí à prisão temporária descrita na lei, ou descritas na lei, situações descritas na lei 7.960/89. Bom, então nós temos, dentro desse contexto, né, só para a gente relembrar, nós temos as prisões provisórias, né,
prisão em flagrante, prisão preventiva e hoje a ideia da prisão temporária. Para a gente tentar obter a liberdade do nosso cliente, né, os mecanismos que nós temos à disposição é o pedido de relaxamento, de revogação, tanto da prisão em flagrante, como da prisão preventiva, como da prisão temporária, além da solicitação de liberdade provisória. A finalidade, Guilherme, da prisão temporária é quando ela é imprescindível para a investigação do delegado, para a conclusão do inquérito, tá? Nessa legislação aí, na Lei 7.960/89, quando você passar os olhos por ela, você vai ver lá que ela é decretada principalmente durante o inquérito, para que o delegado venha a realizar a investigação, para que o delegado possa concluir o inquérito policial. Joia? Tudo bem? Bom, então, nesse contexto, né, nessa situação concreta, nós temos aí, para tentar, inicialmente, obter a liberdade do nosso cliente, quando as prisões, sejam elas em flagrante, sejam elas preventiva ou mesmo a temporária, eu tenho nas mãos o pedido de relaxamento, ou também chamado de revogação dessas prisões. No pedido de relaxamento ou revogação do flagrante, da preventiva, ou mesmo da temporária, eu tenho que demonstrar ao magistrado, ao juiz, que essas prisões não têm os requisitos que a lei permite. Ou seja, que essas prisões estão sendo decretadas ou foram decretadas de maneira abusiva, de maneira ilegal, uma vez que os requisitos não estão presentes, ou, eventualmente, o prazo já ultrapassou, né? Ou os requisitos dessas prisões não estão mais no nosso contexto jurídico. Quando isso acontecer, nós estamos diante do pedido de relaxamento, de revogação dessas prisões. Em especial na prisão preventiva, eu falei nas nossas aulas anteriores que, além do pedido de demonstração de ilegalidade dessas prisões, que é o pedido de relaxamento e revogação, na prisão preventiva, eu também posso solicitar a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares, lá no artigo 319, ou pela prisão domiciliar, do artigo 318, quando a situação permitir, quando for possível. E, por último, nós falamos aí sobre a liberdade provisória, né? E na liberdade provisória, principalmente a prisão em flagrante está em ordem, está tudo correto, né? Está tudo correto. Mas o nosso cliente, tá? Ele, por ser primário, portador de bons antecedentes, ter residência fixa, e que os motivos da preventiva não estão presentes. E agora, o parágrafo 2º do artigo 310, modificado pelo pacote anticrime, o nosso cliente também não faz parte de organização criminosa ou milícia armada, ou também o nosso cliente não foi flagrado, preso com arma de uso restrito. Aí, ele faz direito à liberdade provisória, com a fixação de fiança, que é uma medida cautelar, ou qualquer outra medida cautelar que o juiz entender necessária, lá do artigo 319 do Código de Processo Penal. Moçada, alguma dúvida? A maioria, principalmente o pedido de relaxamento, de liberdade provisória e de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, isso acontece lá na audiência de custódia do artigo 310 do Código de Processo Penal. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Sobre prisões, sobre relaxamento e revogação, sobre o pedido de liberdade provisória, sobre o pedido de substituição da preventiva por cautelares ou prisão domiciliar? Alguma questão, alguma dúvida? Hã? Fala no microfone aí ou no chat. Vamos, moçada, vocês estão ligados aí? Tudo certo, professor. Tudo certo? Pode falar no microfone, é mais rápido aí a dinâmica. Se está tudo certo, o Guilherme, na prisão temporária, o sujeito pode ficar preso temporariamente por 30 dias, podendo o juiz prorrogar por mais 30.
Então, em tese, na prisão temporária, nos crimes que são hediondos, ele pode ficar até 60 dias preso temporariamente. Entendeu? Tudo bem? Entendeu, Guilherme? Bom, se vocês não têm dúvida, eu tenho muitas, né? E eu tenho aí para vocês um exercício que eu trouxe hoje, que é o mesmo exercício que eu deixei lá na faculdade. Eu queria fazer uma dinâmica aí com vocês para ver se vocês estão assistindo às aulas, né? Porque a grande maioria dos alunos, eles estão ligando aí o nosso, ou o sistema lá da faculdade, o Teams, ou ligando aí o Meet, e também não assistem às aulas, então não há essa interação aí, né? Então eu trouxe para vocês um exercício que eu gostaria que vocês passassem os olhos aí, para a gente poder conversar, tá? É o caso do Roberto, né? O caso do exercício do Roberto. Deixa eu ver se ele já está, se ele está disponível aí, se eu fiz correto. Peraí. Bom, então é o caso do Roberto, né? Deixa eu só disponibilizar. Bom, esse exercício, então, foi um exercício que eu deixei na prova lá para o pessoal, lá de Presidente Prudente. Antes da prova, nós fizemos esse exercício para ver o que os alunos fariam diante desse caso do Roberto, tá? E eu gostaria também que vocês passassem os olhos aí. Vocês estão aí? Sim, consigo ver tranquilo, professor. Tá, consegue ver? Então vamos dar uma olhadinha aí. Nesse caso do Roberto, o que vocês fariam aí nesse caso do Roberto, tá? Então, o caso é assim, né? O Roberto e outras pessoas organizaram e participaram da Marcha da Maconha, né? Passeata com o objetivo de conscientizar parlamentares a respeito da tese de descriminalização do uso dessa substância entorpecente. No dia da passeata, né, 11 de abril, policiais militares prenderam Roberto em flagrante sob o argumento de que o réu estaria cometendo delito de apologia ao crime. Ademais, no momento da prisão, foi encontrado em posse de Roberto 3 cigarros de maconha. Salienta-se que Roberto já foi condenado uma vez por tráfico e associação ao tráfico, tendo cumprido a pena há pelo menos 4 anos. Conduzido à delegacia da capital, São Paulo, foi confeccionado o auto de prisão em flagrante delito e ratificada a ordem de prisão em flagrante pelo delegado de plantão, enquadrando as condutas dos delitos de apologia ao crime em concurso material com tráfico de drogas. Então, é o artigo 287 do Código Penal, em concurso material com o artigo 33 da Lei de Drogas, tudo de acordo com o artigo 69 do Código Penal, que é as regras lá do concurso material de crimes. O indiciado recebeu a nota de culpa e pediu o comparecimento de defensor para acompanhar esse indiciamento. No entanto, Roberto encontra-se até a presente data esperando a realização de audiência de custódia, bem como o acesso a advogado de sua confiança. Você é contratado pela família de Roberto para acompanhar a audiência de custódia, que será realizada nessa data, né, hoje. Né? Apresente por escrito ao juízo de direito da capital, São Paulo, responsável pela realização da audiência de custódia, petição escrita requerendo o que for de direito. Entenderam, então, o exercício aí? Conseguiram entender? Então, na verdade, né? Deixa eu só tentar agrupar aqui, né? Deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil. Bom, então aí, esse caso aí do Roberto, tá?
Eu gostaria de conversar com vocês, então, já que a gente está discutindo aí, né? Já que a gente está trabalhando com exercícios, o que vocês fariam no caso do Roberto? Querem um tempo para ler ou já entenderam o caso? E, moçada? Professor, eu não estou encontrando esse exercício. Está na tela aí. Mas você colocou no mudo? Não, esse não está no mudo. A gente vai fazer aqui em sala de aula. Não, ele não está no mudo. Ele está aqui na sala de aula só. Beleza, obrigada. É que vocês leiam aqui para a gente poder discutir aqui. Eu faria um relaxamento da prisão em flagrante por caso que foi transcorrido mais de 24 horas e, subsidiariamente, se o juiz não entendesse, liberdade provisória. Tá. Não sei se é correto. É o ano? Isso. Todo mundo concorda com ele aí? Né? Tem alguém que pensa de maneira diferente do Juan? Vamos, moçada. Vocês estão ligados aí, não estão assistindo, né? Vamos, moçada. E aí? Professor, eu acho que o senhor está mexendo no mouse aí que está saindo da tela. Tá, agora eu estava tentando posicionar melhor aqui para vocês verem. Vocês leram aí? Deixa eu tirar aqui a minha fotinha para ficar mais fácil. Qual que é o raciocínio que vocês fariam no caso do Roberto? Vamos, moçada, responde para mim aí, pô. Ou pelo chat, ou do jeito que vocês quiserem. Deixa eu ver aqui o que vocês respondem. Tá, então, primeiro o Guilherme está falando aqui que, segundo o artigo 5º, inciso 4º, livre manifestação. Thomas está dizendo que liberdade de expressão e manifestação desqualificaria a ideia da apologia. Relaxamento da prisão em flagrante, artigo 5º, inciso 65. O Rafael está falando que está de acordo. Cabe fiança ou medida cautelar, né? Ele não teve contato com o advogado também. Dá para usar o inciso 63, de acordo. Guilherme, Mariana. Falta de audiência de custódia. Relaxamento da prisão em flagrante, né? Falta de advogado, comunicação aos familiares, relaxamento da prisão em flagrante mesmo, a prisão é ilegal, né? Relaxamento da prisão por falta de custódia, a prisão é ilegal, pois não houve crime praticado, o simples exercício de livre manifestação, relaxamento de prisão em flagrante, né? Depende do horário que ela foi presa, né? A Micaela está dizendo, né? Relaxamento da prisão em flagrante. Então, é isso que eu queria que vocês discutissem. Porque o nosso cliente aqui seria levado para a audiência de custódia. E o que aconteceria nessa audiência de custódia com o Roberto? Né? A primeira coisa que o juiz ia falar na audiência de custódia, né, ia questioná-lo se ele sabe os motivos que ele está preso ali. Como é que foi feita a prisão? Como é que ele foi tratado pelos policiais e depois na delegacia? Se ele sofreu algum tipo de abuso de autoridade, algum tipo de agressão, algum tipo de violação à sua integridade física e moral, né? Se ele tem algum tipo de reclamação para realizar no tocante à prisão e de como foi tratado na delegacia de polícia, né? Principalmente depois questionando, né, se a droga era dele, né, se ele efetivamente cigarros de maconha que foi encontrado em posse do Roberto
era dele, se ele confessa a posse, né, a propriedade das substâncias entorpecentes, né, e o juiz começaria a audiência nesse sentido, e dando oportunidade posteriormente para que o Roberto pudesse exercer o direito de autotutela, de autodefesa, contando a versão dos fatos, né, estabelecendo aí críticas e reclamações sobre como a prisão teria sido realizada. É lógico que o Roberto iria dizer que ele pediu a presença de um advogado e não foi atendido, que ele quis comunicar aos seus familiares e também ele não foi atendido, que ele já está preso aí há quase 16 dias, de forma totalmente abusiva, né? Já que ele foi preso no dia 14, e até agora não foi feita a audiência de custódia, lembrando que a nova legislação, agora o pacote anticrime, excepcionalmente, né, fala sobre a não realização dessa audiência e estabelece também o prazo que a audiência de custódia, em tese, deve ser realizada no prazo de 24 horas a partir do momento da prisão. Então, tudo isso seria conversado entre o juiz e, consequentemente, o Roberto. Logo em seguida, né, possivelmente o juiz daria opção para o promotor, geralmente quem acusa, e depois o advogado, né, para que eles pudessem se manifestar sobre a situação em concreto. A questão que eu coloco aqui é por que será que não cabe o pedido de liberdade provisória? O Juan falou que pediria o relaxamento e, subsidiariamente, ele faria a solicitação da liberdade provisória. Mas por que, em tese, não cabe liberdade provisória? E alguém pode me dizer? Antes da gente discutir as teses de vocês aí. Será que por que não cabe liberdade provisória? Joia, Mariana, porque a liberdade provisória ela só cabe quando a prisão é legal. Nesse caso, a nossa prisão é ilegal. Isso, Edivaldo, show de bola. Porque ele não é primário, né? Eu disse aí do problema que ele já cumpriu pena, já foi condenado e cumpriu pena por tráfico de entorpecentes, né? Inclusive, está no problema aí que ele já cumpriu pena há 4 anos. Então, por não ser primário, em tese, não existe um dos requisitos da liberdade provisória. Consequentemente, o advogado faria a seguinte argumentação, né? Alegaria justamente que a prisão em flagrante é ilegal, e é ilegal por todas essas situações que vocês me falaram aí, né? A prisão em flagrante é ilegal, porque ele não teve acesso do advogado, ele não conseguiu comunicar aos seus familiares, porque não teve ainda, mesmo depois de vários dias, não foi realizada a audiência de custódia, 3 cigarros de maconha, eventualmente não caracteriza a atividade de tráfico, né? Apesar que a quantidade não é o único elemento para realizar, para configurar a atividade de tráfico, né? Pode ser que o sujeito lá, da maneira como foi preso, que uma droga estava acondicionada, os antecedentes dele, mesmo prendendo o sujeito com uma pequena quantidade, em tese, poderia caracterizar sim tráfico. Mas, consequentemente, ele estava numa marcha, né, numa liberdade, fazendo um uso da liberdade de expressão, em tese não me parece razoável, né, o enquadramento dele no artigo 33. Mas, sem dúvida nenhuma, aí, Adriano, o enquadramento no artigo 28, sem dúvida nenhuma, da lei de drogas, né? Ele também não faz parte de organização criminosa, nem foi flagrado, né, Lara, com arma de uso restrito. Então, esses argumentos são importantes, né? É importante também mencionar que o delito lá de apologia ao crime é um delito que tem uma pena que não supera 1 ano. Então, é delito de menor potencial ofensivo, né? Lembra que eu falei para vocês que no delito de menor potencial ofensivo, a lei não permite a manutenção da prisão, né? O sujeito que é conduzido à delegacia, se ele se comprometer a comparecer a todos os atos do processo, ele será libertado pelo delegado, né? Ou seja, os delitos de menor potencial ofensivo não justificam a manutenção da prisão em flagrante e muito menos a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, já que a prisão preventiva só cabe para crimes que têm a pena superior a 4 anos. Lembra dessa ideia? Lá no artigo 313 do Código de Processo Penal, né?
Além da liberdade de expressão, liberdade de crítica, liberdade de manifestação, né, que eventualmente ele tem. Além do que, tem um julgamento pendente lá no Supremo, que já tem, me parece, a maioria dos votos favoráveis, descriminalizando o uso da maconha, né, o consumo da maconha para uso próprio. Tá? Tem esse julgamento também, pendente de julgamento lá no STF. Tá? Acho que todos esses argumentos seriam possíveis para construir uma peça de relaxamento da prisão em flagrante para o nosso cliente aí, para o Roberto, e não a liberdade provisória em razão da reincidência. Tudo bem? Alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma pergunta? Bom, eu tenho um outro exercício aqui para vocês. Eu gostaria também que vocês dessem uma lida, né? E foi um exercício que a gente também deixou lá para o pessoal de prática, né? Da Toledo, o pessoal eventualmente fazia a prova, tá? Então vamos dar uma olhadinha. Conseguem ver aí? Conseguem ver? Ainda está no do Roberto, professor. Tá, deixa eu liberar aqui. Conseguiu agora, Juan? Não, ainda está no do Roberto. Acho que o senhor tem que reiniciar o compartilhamento de tela e selecionar a tela do Word aí. E agora? Vai começar a agora sim. Tá. Então, esse exercício aqui a gente deixou para o pessoal. A gente fez uma prova aí recentemente, inclusive agora no dia 28 de abril, a gente fez uma prova lá na faculdade, lá na Toledo, e esse foi o exercício que eu deixei para uma das salas, para que eles também avaliassem aí a legalidade ou a ilegalidade da prisão. Vamos dar uma olhada lá? Então, vamos ler juntos aí. No dia 26 de abril de 2020, João reincidente, ao desembarcar no aeroporto da cidade de Londrina, foi à esteira de bagagens e retirou uma mala de porteiro, idêntica à sua. Entretanto, ao chegar no saguão do aeroporto, João foi surpreendido por agentes de segurança, que após confirmarem que a mala pertencia a outra pessoa, prenderam o flagrante delito pelo delito de furto. Após ouvir o preso, o delegado lavou o auto de prisão em flagrante e João foi recolhido. A autoridade policial negou o pedido de publicação de pessoas familiares, pois João mora na cidade de Goiânia e não é possível realizar ligações interurbanas de telefone da delegacia. João está preso há 48 horas. Você é contratado pelo família de João para acompanhar a audiência de custódia, será realizada nessa data, a data da prova, apresente o juiz competente pela realização da audiência de custódia, que ser escrita requerendo o que foi de direito. Bom, nesse contexto aqui, o que a gente solicitaria em favor do João na audiência de custódia? O que vocês fariam em favor dele? Primeiro, falar que ele não sabia que a mala não era dele, né? Ele não sabia que estava furtando. Joia, mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como é que chama isso dentro do direito penal? Eu de tipo, professor? Eu sobre o objeto? Isso aí, eu de tipo, tá? Bom, mas além do eu de tipo, que você deveria alegar aqui para demonstrar isso, Guilherme, para demonstrar que ele agiu em erro, né? Tem um outro probleminha aqui, que isso, Guilherme, às vezes de dó. Mas tem uma outra questão aqui que a gente teria que discutir antes de tentar manejar a peça. Uma das discussões é, será que, de quem seria a competência aí, moçada?
Justiça estadual ou justiça federal? O que vocês acham? Ou é só quando o crime é praticado em aeroporto internacional, que seria competência da justiça? Isso, então, é isso que eu quero saber. Se a competência é da justiça estadual ou federal, ou se só é da justiça federal quando o aeroporto é internacional. E nesse caso, o voo é local. Inclusive, essa questão já caiu no exame de ordem, né? No nosso caso aqui, a competência é da justiça estadual mesmo, tá? Se fosse talvez um aeroporto internacional, uma situação diferente, talvez fosse de competência da Justiça Federal. Mas no nosso caso aqui, a justiça competente é a Justiça Estadual. Vamos complicar um pouquinho mais? E se o João fosse primário? Vamos até mudar aqui, ó. Até coloquei aqui, mas vamos pensar se o João fosse primário. Até para mudar um pouquinho do exercício anterior que nós acabamos de fazer. Se ele fosse primário. No nosso caso aqui, sendo ele primário, muda muita coisa? O que vocês acham? Hã? O que vocês acham? Muda muita coisa? O que vocês acham, pessoal? Eu acho que não, porque a prisão foi ilegal, né? E o réu primário na prisão provisória, a prisão tem que ser legal. Tá, mas pensa comigo aqui. Então, não muda muita coisa porque tem ilegalidade da prisão do João, tá? Ele agiu em erro, né? Ele não tem dolo, né? Então, o fato, em tese, seria fato atípico. Mas a gente poderia, nessa peça, pedir mais alguma coisa? Poderia pedir de maneira subsidiária mais alguma coisa? Mariana, você que fazia estágio lá na vara criminal, né? A Mariana aí faz estágio com o doutor Alexandre, é isso, Mariana? Com o doutor Diogo, professor. Doutor Diogo, Jóia. Quando você fazia estágio lá, né? Na audiência de custódia que você assistia, querida, os advogados faziam pedidos subsidiários oralmente? Olha, chegou professor, a ver isso alguma vez? Fazia, mas eu não lembro, não. Você não lembra? Tá. Mas eu acho que daria para pedir o relaxamento da prisão em flagrante com o subsidiário de liberdade provisória. Porque mesmo que tenha sido ilegal, e a provisória seria só em casos de legais, não tem nenhum requisito do 312, porque ele é primário e tudo mais, e ainda mais com Show um de tipo. bola. Excelente, show de bola. Então, esse caso aqui do João, a gente poderia fazer isso que a Mariana acabou de falar mesmo, pedido subsidiário. Eu poderia pedir lá, dizer que a prisão é ilegal, em razão do erro, né, Guilherme, em razão da ausência do dolo, né, em razão de que não há, eventualmente, intenção de furtar a mala, e, portanto, o erro de tipo afastaria a caracterização do crime, né, e, portanto, a prisão dele é ilegal não só por isso, mas a prisão dele é ilegal porque ele não comunicou os familiares, não teve advogado para dar assistência a ele. Subsidiariamente, na mesma audiência, na mesma peça, eu poderia também solicitar a liberdade provisória, sendo ele primário. Porque além de primário, bons antecedentes, residência fixa, a Mariana falou muito bem, não tem os requisitos da preventiva. Além disso, ele não foi pego em organização criminosa, não integra organização criminosa, ou milícia armada, ou ainda também não foi flagrado com arma de uso restrito. Então, subsidiariamente, se o juiz entender que a prisão não é ilegal, pelo menos ele conceda ao nosso cliente o direito de responder o processo de liberdade, chamadas de liberdade provisória, com a fixação de uma ou mais medidas cautelares, né? Eu até pedia para vocês nas nossas aulas anteriores, para você dar uma olhadinha no artigo 318 e no artigo 319. O 318 fala da prisão domiciliar para quem é doente, para quem tem mais de 80 anos, para quem tem filho, para gestante. E as medidas cautelares do artigo 319 é a fiança, o monitoramento eletrônico, comparecimento periódico, afastamento das funções, que são situações onde o juiz poderá, concedendo
a liberdade provisória, ele poderia, em tese, fixar uma ou mais medidas cautelares de acordo com o artigo 282 do Código de Processo Penal. Bom, então era isso que eu tinha para falar com vocês hoje, da gente fechar esse bate-papo nosso, né? Fechar esse papo aí de tentar colocar o nosso cliente em liberdade, seja através do relaxamento, seja através da revogação, seja através da substituição da preventiva pelas medidas cautelares ou prisão domiciliar, ou através do pedido de liberdade provisória, que são peças que os advogados eventualmente podem fazer ou podem requerer oralmente na audiência de custódia. Só para a gente fechar, né, nessa dinâmica da audiência de custódia, que a gente está conversando aqui, né, o juiz, então, conversa com o preso, né, questionando, perguntando para o preso se ele sabe por que ele está ali, quais foram os motivos da prisão, se ele tem alguma reclamação a fazer com relação à autoridade policial, né, seja muitas vezes a polícia militar ou a polícia civil, se os direitos constitucionais dele foram respeitados, se ele apanhou, se ele tem algum tipo de requerimento a fazer. Depois que o juiz conversar com o preso, autorizando a ele o direito de defesa, o Ministério Público se manifesta, o advogado se manifesta, pedindo relaxamento, pedindo a liberdade provisória, o promotor se manifesta sobre o pedido do advogado, e o juiz decide, né? Nos termos do artigo 310, nessa audiência de custódia, pode acontecer três coisas. O juiz relaxa a prisão e liberta o preso. O juiz concede liberdade provisória ao preso com as medidas cautelares do artigo 319. O juiz vai converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, é isso que acontece aí nesse momento inicial. Joia? Dúvidas, moçada? Professor, tem uma dúvida. É a Mariana. Fala. Quando eu estou fazendo a peça, não é melhor eu pedir só a liberdade provisória? Porque se eu falar da medida cautelar, o juiz vai dar cautelar. Mas é melhor para o meu cliente que não dê, não é? Tá, é verdade. Na verdade, Mariana, quando você pede a liberdade provisória, quem deve falar sobre a fixação das medidas cautelares é o Ministério Público. Até muitas vezes, né, o promotor de justiça, o doutor Rafael, por exemplo, eu já fiz uma audiência com ele, ele concordou com o pedido de liberdade provisória, só que ele pediu a fixação de 2 medidas cautelares, né? E o juiz concedeu a liberdade provisória com a fixação das medidas cautelares. Essa, Mariana, é uma estratégia de defesa que você deve, na vida real, utilizar. Mas na hora da prática, no concurso público, na prova da OAB, você precisa mencionar isso na sua peça, na sua sustentação oral, para demonstrar que você sabe isso. Agora, na vida real, o advogado vai falar sobre a liberdade provisória, o quanto muito o advogado vai falar que a medida cautelar a ser fixada é a menos severa possível, tá? Mas você tem toda a razão. Na vida real, o advogado nem menciona as medidas cautelares. Joia, excelente. O que mais, moçada? O Gabriel aí, que faz estágio lá no MP de Palmital, alguma dúvida? O Eugênio, não sei se ele está aí hoje. O Thomas, que foi policial, e viu isso aí muitas vezes acontecer. O Guilherme também, né? Tem alguma dúvida aí? A Ana, né, que também tem dúvida. A Lara, alguma questão, alguma pergunta? O Rafael, Micaele, dúvidas, moçada? Por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque professor de provisória necessário. O que a gente vai começar agora? Bom, se nada deu certo, se a gente não conseguiu relaxar, se a gente não conseguiu revogar, se a gente não conseguiu liberdade provisória, se a gente não conseguiu nenhuma das medidas cautelares, se nada foi obtido em favor do nosso cliente, qual vai ser o próximo passo? Qual que é o próximo raciocínio, Marquinhos? O que você faria se o relaxamento fosse negado?
a liberdade provisória fosse negada. A substituição da preventiva por medidas cautelares ou prisão domiciliar foi negada pelo juiz. Nada do que você fez em favor do seu cliente para tentar libertá-lo em relação ao juiz de primeiro grau, você obteve êxito. Qual que é o próximo passo no nosso raciocínio? Isso aí, Mariana. Isso aí, Lara. O próximo passo que nós temos no nosso raciocínio é falar sobre o habeas corpus. Então, na nossa próxima aula, né, depois do dia do trabalho de amanhã, sexta-feira, a gente vai começar a falar na próxima quinta-feira sobre o habeas corpus, tá? Que é uma peça extremamente informal, tá? Não precisa ser advogado, qualquer um pode impetrar um habeas corpus em favor de alguém, pode ser feito por carta, por fax, por e-mail, por WhatsApp, né? Ou seja, nós temos uma informalidade no tocante ao habeas corpus. Por isso que é uma peça extremamente utilizada, muito utilizada na vida real, mas que não vem caindo no exame de ordem, tá? No exame de ordem, essa peça não cai. Por que não cai? Porque ela pode ser utilizada por qualquer um, né? E no exame de ordem, lá no edital, tem que ser uma peça privativa de advogado. Então, é isso que a gente vai falar com vocês. Na quinta-feira que vem, a gente vai começar a falar sobre o habeas corpus. Beleza? Um bom final de semana para vocês, um bom feriado. Não precisa, Lara, é só para a gente discutir aqui, querida. As peças lá que tinha que protocolar, eu já mandei para vocês, tá bom? Algumas eu já corrigi, acho que a grande maioria eu já corrigi, já dei um feedback lá. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Bom final de semana. Bom dia do trabalho. Até semana que vem, no mesmo horário aí, tá joia? Obrigado pela aula, professor. Obrigado a vocês. Falou, Gustavo. Um abraço, velho. Tava deitado no sofá, né? Assistindo porra nenhuma, tava só descansando aí. Beijo pra vocês. Até quinta-feira que vem, moçada. Beijão.